Olá, Touro! Olá, signo cigano da coroa! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminhos do Ouro por Cigana Vlanacha do Marrocos. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Touro e as previsões dessa leitura são para o mês de junho de 2025. Porém, pessoal, como eu sempre falo para vocês sabem que a espiritualidade na sua infinita sabedoria sabe muito bem a quem envia e quando envia, tá? Então, se porventura esse vídeo chegar para você após o término do mês de junho de 2025, não se preocupe, mas assista sim até o final, porque eu tenho certeza que Cigana Vlanacha e toda a egrégora cigana que me acompanha nessa missão tem sim uma mensagem para você, para contribuir com o caminhar, com a missão, com a vida de vocês. Vamos lá então saber quais são as energias que vão reger o mês do signo cigano da coroa. Vamos lá, meus queridos. Touro, qual energia vai reger? Qual energia vai reger os taurinos e as taurinas no mês de junho de 2025? Touro, signo cigano da coroa. Vamos lá. O urso, o lírio. Ok. Uma conexão muito forte com... o sol no centro, muito bom. Uma conexão muito forte com a espiritualidade, meus queridos. Tem aqui muitos taurinos e muitas taurinas que vão precisar recalcular sua rota, tá? Como assim? A carta do urso junto aqui com o sol traz uma energia muito de empoderamento, de autoconfiança, de brilho pessoal e de vigor, tá? Vocês acreditando muito que vocês são capazes em relação a alguma coisa. O que que acontece? Meu amor, taurinos, tá? Vocês são o signo cigano da coroa. Vocês têm a coroa no topo da cabeça de vocês. Não permitam que pessoas mentirosas, falsas, invejosas e mal intencionadas fiquem mal-agorando vocês. Porque tem uma energia aqui de alguns taurinos e algumas taurinas sofrendo algum tipo de discriminação, sofrendo até daqui a pouco algum tipo de bullying, algum tipo de preconceito dentro de um grupo ou de algum meio que convive, algum trabalho, um círculo social, um grupo de amizades, que talvez com essa energia não tenho nem como chamar de amizades, tá? Mas o que acontece é que alguns taurinos serão convidados pela espiritualidade, ou melhor dizendo, a espiritualidade vai clarificar muitas coisas na cabeça de vocês e no caminhar de vocês que talvez o lugar que vocês estão e as pessoas que vocês estão conectados não condiz com a energia de vocês. Não faz sentido vocês permanecerem onde vocês estão sendo mal-agorados. Então, assim, tem uma energia muito forte aqui para o signo de Touro nesse mês de junho, ou enfim, quando você escutar essa mensagem, para você trabalhar muito o seu brilho pessoal, a sua autoconfiança, para que você acredite em você. Porque a gente precisa acreditar na gente mesmo. Eu não preciso que o outro acredite em mim. Eu não preciso que o outro tenha confiança naquilo que eu posso fazer em relação ao meu servir. Eu preciso sim trabalhar processos de autoconhecimento e constante reforma íntima para saber o que eu tenho de bom para oferecer para o mundo. Quais são as minhas aptidões que eu posso contribuir com o mundo, com as pessoas, mas que sirvam para trazer evolução ao meu caminhar. E o que acontece é que Touro vai receber muitos insights aí da espiritualidade em relação a você se retirar de algum lugar, de algum grupo, de alguma situação que não tá fazendo bem para você. Isso vai ser escancarado na cara de Touro nesse mês de junho. Então o que acontece? A espiritualidade quer um propósito muito maior para os taurinos e para as taurinas. Tem uma energia muito bonita aqui de vocês irem buscar algo que condiz mais com a energia de vocês. Que é essa glória, é esse glamour, é essa... Touro, vocês, exatamente como eu falei aqui no início, é o signo que possui, o signo cigano da coroa, que vocês têm a coroa no topo da cabeça de vocês. Então vocês podem buscar essa realeza para a vida de vocês. E lembrando, pessoal, que essa realeza que eu falo não é em relação a outras pessoas, você assumir uma posição de rei ou de rainha e querer que os outros lhe tratem assim. Mas eu tô falando que é buscar aquilo que é melhor porque você merece, tá? Então, o que é que acontece? É que Touro vai ser desafiado a passar por essas situações desafiadoras, de muita inveja, de pessoas tentando diminuir vocês. Tem uma energia de algum grupo, de algum meio que você convive, algum lugar que daqui a pouco diminui você, diminui o seu brilho, diminui a sua força, diminui a sua energia. Sempre quando você tá aí para colaborar com alguma situação, para servir de incentivo, sempre vem um balde de água fria em cima de Touro aqui. Então o que acontece?
acontece é que a espiritualidade convida muito vocês a pararem um pouquinho e silenciarem, se conectem muito com a espiritualidade, tá? Essa raiva, daqui a pouco você fica bravo, revoltado, não vai adiantar nada, porque o que é que acontece é que é como se a espiritualidade falasse assim, canalize essa energia como uma forma de uma força interior que extravasa de dentro de você para te ajudar a conquistar algo maior e mais grandioso, porque é aquilo que você merece. Então não perca tempo, touro, tentando caber em um meio, em um mundo, em uma situação, em um grupo que não é para você. Simplesmente se retire. E não que você tenha que dar satisfação para ninguém. Você tá mudando, você tá crescendo, você tá amadurecendo, você tá evoluindo, você tá... Cada dia vai ficar mais claro o propósito aqui da vida dos taurinos, tá? Então a espiritualidade fala aqui de uma forma muito convicta, tá? De uma forma muito forte que vocês vão ter que tomar algum tipo de atitude, algum tipo de iniciativa que pode soar com uma certa ansiedade, mas não vai ser ansiedade. Tá? Vai ser o fogo divino da criatividade aqui impulsionando vocês a tomar algum tipo de decisão que condiz com a verdade da alma de vocês. Olha que lindo! Com a verdade que a espiritualidade quer para o signo de touro, né? Que é essa conexão com o mundo espiritual, que é essa conexão principalmente com a verdade da sua alma, a verdade do seu propósito de alma, a sua missão de alma. Vocês estão... Tem muitos taurinos e taurinas perdendo tempo em algum lugar, em alguma situação que não é para vocês. Então aqui a espiritualidade fala, escute o seu guia, escute o seu mentor. A gente sabe que a espiritualidade trabalha de uma maneira tão perfeita que muitas vezes a gente acha que aquela situação na nossa vida não é a melhor, não é a mais adequada, porque não é aquilo que eu quero. Só que com o tempo, a gente entende que a espiritualidade deu aquilo pra gente porque é o melhor que eles podiam ter dado, porque aquele é o nosso caminho. E quantas vezes algum processo que a gente gostaria tanto lá no passado que não aconteceu, depois de um tempo a gente vê que aquele trabalho, aquela empresa fecha as portas e vai por água abaixo, aquele relacionamento, aquela mulher que eu desejava, aquele homem que eu queria ao meu lado, eu descubro coisas não tão legais, né, ruins em relação ao caráter, à índole daquela pessoa. Então eu percebo que perante aos desalinhamentos da minha vida, tudo deu certo, porque aquele não era o meu caminho. Então aqui, a espiritualidade vai estar falando muito alto com o touro nesse mês de junho, mas para clarificar e para amadurecer um despertar de um desejo e um alinhamento de uma missão espiritual. E aí, meu amor, a espiritualidade vai injetar ânimo em você para... ânimo, brilho, autoconfiança para que você simplesmente vá conquistar aquilo que é para você. Meu Deus, que leitura boa, meus queridos! Nossa, eu chego a ficar emocionada, que alegria! Que alegria! Que energia aqui de ciganos encantados, aqui ó, o laranja, a caravana, a carroça aqui amarela com laranja, cigano encantado, cigano de circo, cigano que faz artes, tá? Levem essa energia para a vida de vocês, touro, vocês vão precisar nesse mês. Acendam uma vela laranja, chamem o clã dos ciganos encantados para levantar a autoestima de vocês, para trazer luz, para trazer brilho, para trazer alegria, entusiasmo, que vocês vão se conectar com um propósito grandiosíssimo aqui para a vida de vocês. Que leitura linda, touro! É uma leitura muito bonita, gente. Eu não tenho mais muito o que falar, porque as cartas realmente elas estão muito boas. Mas o que touro vai precisar fazer nesse mês de junho é trabalhar a autoconfiança e o seu poder, tá? Tem uma energia muito de leão aqui, porque tem a carta do sol aqui, que é o astro-rei, que é o que rege o signo de leão. Se por acaso algum taurino tiver leão forte no seu mapa, como lua, como ascendente, ou até como sol, né? Que porventura você esteja vendo alguma outra casa aqui no signo de touro, dá uma olhadinha na leitura de leão, porque possivelmente tem alguma coisa lá pra você também, tá? Uma energia muito forte aqui de leão. Ou daqui a pouco você tá ligado com pessoas leoninas, ou você tem que desenvolver algo ligado ao brilho do sol, que é a energia nata de leoninos, tá? Que é trabalhar esse brilho, esse empoderamento, é enxergar o melhor em você para amadurecer e despertar, tá? Mas tem uma energia fabulosa aqui que favorece muito o signo de touro. Vamos dar uma olhadinha no oráculo da lua. O que mais tem de mensagem para o mês de junho para o signo de touro? O que é espiritualidade, cigana Vlanacha e todos os ciganos e ciganas que estão aqui nesse momento sagrado tem para trazer para as pessoas que se conectarem a essa leitura? Touro, signo cigano da coroa.
Opa! Propósito de vida, gente, olha que lindo! Olha como a espiritualidade conversa de forma perfeita. Propósito de vida. O que mais falar sobre essa carta? Gente, o que é que acontece é exatamente tudo que a gente falou. Gratidão. Gratidão, meus amados mentores de luz. Gratidão a toda a minha egrégora cigana. Gente, a carta Propósito de Vida, ela fala exatamente isso que a gente estava falando. Muitas vezes eu não entendo por que alguma coisa não se desenrola na minha vida, eu não entendo por que aquilo que eu tanto queria não dá certo. Simplesmente porque não é o meu caminho. Então, quando você se coloca no seu propósito de vida, quando você se questiona, que é exatamente o que a espiritualidade vai trazer para você, você tem um guia espiritual muito forte do seu lado, Touro. Você tem um amigo da espiritualidade, um amigo de luz, um mentor espiritual, um guardião, que te protege. Ele te guia, ele tá junto contigo. Por mais que muitas vezes você se sinta sozinho, tem uma energia muito forte de uma mentoria espiritual aqui, fabulosa. E essa mentoria espiritual quer que você encontre o seu propósito de vida ou que você se alinhe ao seu propósito de vida. Porque o que é que acontece é que tem muitos taurinos aqui que sabem qual é a sua missão. Só que talvez por alguma empreitada da vida aí não possa modificar a sua situação agora, tá com um pouquinho da sua fé um pouquinho abalada e acaba não conseguindo desenvolver a energia, o gás para colocar a mão na massa, para colocar a energia, a força, a resiliência, calor, brilho. É isso que me vem. É como se você tivesse que colocar uma purpurina dourada em você mesmo e se olhar no espelho para ver o quanto que você reflete luz. Gente, a energia de Touro tá muito bonita aqui, mas vocês precisam acreditar em vocês, meus amores. Essa carta do propósito de vida, ela traz uma energia fabulosa, que é como se você se questionasse se esse emprego que você tá, você realmente ama? Essa pessoa que tá ao seu lado realmente é a pessoa certa? Se sim, vai em frente, assume um relacionamento. Se não é, bola pra frente. Mas qual é o meu propósito de vida? Eu tô desenvolvendo, qual é o meu servir? Porque eu não sou um dinossauro, eu não tô aqui como peso no mundo. E nem os dinossauros foram só um peso, a gente sabe. Então qual é o meu fundamento? Qual é o meu propósito de vida? É esse questionamento que a espiritualidade quer levantar para Touro nesse mês de junho. Ou enfim, quando essa mensagem chegar para você. Porque eu sei que essa mensagem vai estar chegando para muitas pessoas até lá no mês de dezembro. Tá? E você escuta até o final. Porque a gente sabe que a energia da espiritualidade ela é atemporal, ela vai se adequar a quem precisar ouvi-la. Gente, é isso. Se conectem ao propósito de vida de vocês. Não fiquem tristes, magoados, decepcionados ou até bravos e raivosos porque alguma coisa que você deseja não está dando certo para você. Talvez o seu negócio não é aí. É simplesmente isso. Talvez você é uma linda borboleta que está querendo voar no inverno e você vai congelar suas asas. E tá tudo bem com o outro que se adequa bem ao frio. Mas você não. Você prefere o brilho do sol, você prefere a praia, você prefere o calor, porque a sua energia funciona dessa maneira. Então a espiritualidade convida o signo de Touro, nesse mês de junho, a colocar mais álcool na sua fogueira interior e brilhar. Porque esse é o destino de vocês. Porque vocês são o signo da coroa. Gente, que leitura linda! Que leitura linda! Só se conectem ao propósito de vida de vocês. Encontrem o propósito de vida de vocês, alguns sabem, alguns não sabem. Mas passem por um processo de autoconhecimento e de reforma íntima, porque eu tenho certeza que a espiritualidade vai ajudar a clarificar muita coisa dentro de vocês. Não fiquem decepcionados por alguma coisa que vocês queriam tanto, não aconteceu ou não chegou. Não era para ser. E em alguns momentos, até para alguns, era livramento, porque não fazia parte do seu caminho, da sua missão de vida. Então, simplesmente, trabalhe a verdade da sua alma, a verdade do seu ser, a verdade de dentro do seu coração. E permita que esse guia espiritual, esse mentor, esse seu amigo de luz, direcione você ou clarifique o seu propósito de vida. Gente, que leitura linda. É isso, Touro. É isso que nós temos para vocês. Se porventura algum taurino ou alguma taurina quiser clarificar um pouquinho mais, adentrar um pouquinho mais no seu campo, na sua energia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, que vai ser um prazer eu atender você, tá? Para poder te auxiliar se você tá um pouco confuso, mas se você sentir o chamado no seu coração, é só me procurar, que a gente vai ter o maior prazer em trocar essa energia aí com você para que você se conecte aí com aquilo que você realmente tem que fazer e não perca tempo aonde você não é bem-vindo.
Se conecte com a sua essência, com a sua luz e com o seu brilho, porque você veio para brilhar, Touro. Siga o seu propósito. Gratidão, meus amores. Que vocês tenham um mês de junho iluminado por essa maravilha dos bálsamos do sol. Aminturá.